Neste vídeo nós vamos conversar sobre a diferença entre o procedimento comum e os procedimentos especiais. E esse vídeo foi gravado especialmente a partir de uma pergunta feita pela Malu Lehmann. A Malu é irmã do Mike, que foi quem me sugeriu que eu gravasse o vídeo sobre o Justnaturalismo em 5 passos, que por acaso é o vídeo mais visualizado aqui do canal. Então, considerando aí a história que o Direito Sem Juridiquês já tem com a família Lehmann, eu resolvi atender logo esse pedido da Malu. E não só respondi para ela nos comentários, mas produzi um vídeo a respeito da pergunta dela, porque na verdade esse é um tema bastante interessante e bastante importante de se estudar quando se estuda o processo civil. E além de nós conversarmos sobre a diferença entre o procedimento comum e os procedimentos especiais, nós também vamos conversar sobre quando você deve escolher utilizar um ou outro, o que também foi perguntado pela Malu. Ou seja, quando você deve usar o procedimento comum ou quando você deve usar os procedimentos especiais. Vamos começar com as diferenças. O procedimento comum é o procedimento padrão. Isso significa que ele é usado para a generalidade das situações de direito material. E aqui é importante ter bem presente a diferença entre direito material e direito processual. O que eu imagino que você já saiba, mas caso você também não souber, é o assunto de um dos primeiros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, só não repare aí na produção do vídeo. Eu ainda estava me adaptando aí com a tecnologia que eu utilizo para gravar e postar os meus vídeos aqui. Agora, existem determinadas situações de direito material que por causa da sua relevância ou por alguma outra peculiaridade qualquer, foram escolhidas pelo legislador ao longo do tempo, com o passar dos anos, ao longo da história, para serem objeto de procedimentos especiais. Então, o procedimento comum é a regra geral, e como o próprio nome já diz, como o próprio adjetivo já diz, os procedimentos especiais tratam de situações especiais. E assim fica fácil saber quando nós utilizamos um ou quando nós utilizamos outro. Quando, para uma determinada situação de direito material, estiver prevista na legislação processual, aqui de novo ó, a importância da diferença entre direito material e direito processual. Mas então, para uma determinada situação de direito material, está previsto na legislação processual um procedimento especial, então vai se utilizar o procedimento especial. Se não houver a previsão de nenhum procedimento especial para aquela situação de direito material, nós utilizamos o procedimento comum. Nós podemos dizer então que o procedimento comum é utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não existe nenhum tipo de procedimento especial para aquela situação de direito material. Com exemplos fica um pouquinho mais fácil de entender isso. Se a situação de direito material for a defesa da posse, então existem os procedimentos especiais chamados de ações possessórias. Se for um caso de interdição, existe o procedimento especial de interdição. Se for um caso de pensão alimentícia, existe a ação de alimentos. Se for desapropriação pelo poder público, existe o procedimento específico, existe o processo de desapropriação. Se for uma ação contra ato de autoridade que admite apenas prova pré-constituída, cujo direito material pode ser provado apenas por documentos, então o procedimento especial cabível será o mandado de segurança. E assim por diante. Agora, se nós estivermos tratando, por exemplo, de uma disputa entre particulares a respeito de um contrato, ou sobre uma questão de responsabilidade civil em geral, aí vai ser cabível o procedimento comum. Agora, se nós pararmos para pensar em todos os exemplos que eu dei aqui, de situações que têm um procedimento especial, nós vamos perceber que a situação de direito material, a relação de direito material, ela tem certas peculiaridades que necessita de uma resposta rápida ou de uma simplificação no procedimento. E é isso que está na origem do estabelecimento de procedimentos especiais na legislação processual. Agora, vamos só compreender bem isso aqui. Ó. Nós temos determinadas situações no plano do direito material que são consideradas relevantes, que têm uma determinada característica. E para isso nós vamos ter procedimentos especiais, ou seja, regras processuais específicas para disciplinarem o procedimento para aquelas situações de direito material.
ou nós vamos ter a generalidade de casos do direito material e vamos ter regras gerais para um procedimento comum. Essas diferenças, essas regras específicas ou essa regra geral, quer dizer, a estrutura processual, a forma como o processo é estruturado, é desenhado pela legislação processual, é chamada pelos processualistas de módulo legal. Então aqui um conceito importante. Módulo legal é a estrutura do procedimento, seja ele comum, seja ele especial, na legislação processual. Bom, o módulo legal, então, do procedimento comum é o mais amplo possível. Tudo que pode acontecer num processo pode acontecer no procedimento comum. Já o módulo legal dos procedimentos especiais, então, ele é um módulo legal específico, ele tem um desenho legislativo específico. Bom, esse desenho específico dos procedimentos especiais, esse módulo legal dos procedimentos especiais, significa basicamente duas coisas. A primeira é aquilo que se chama de corte cognitivo, ou seja, determinadas restrições à matéria que pode ser conhecida pelo juiz, a matéria que pode ser apreciada pelo juiz. Corte cognitivo, então, é isso. É um recorte, né, da matéria que o juiz pode apreciar. Voltando aos exemplos que eu já dei aqui, então, no mandado de segurança, o juiz só pode conhecer de matéria que pode ser alegada por prova documental. Só pode ser produzida prova documental no mandado de segurança. Nas ações possessórias, não se pode discutir a relação de propriedade. E nas ações de desapropriação, a única coisa que se pode discutir é o preço do imóvel. E a segunda coisa importante, além do corte cognitivo que envolve os procedimentos especiais, são as chamadas técnicas processuais diferenciadas. Ao longo da história, a principal técnica processual diferenciada que você tinha nos procedimentos especiais eram as liminares. E isso era muito relevante, especialmente antes da reforma processual de 1994. Mas, com a reforma processual de 94, o que aconteceu foi que a antecipação de tutela foi prevista de forma ampla para o procedimento comum. Então, essa segunda peculiaridade aqui, essa segunda característica dos procedimentos especiais perdeu um pouquinho de relevância depois de 1994. Então não custa reforçar para encerrar. Para saber quando nós devemos utilizar o procedimento comum ou um procedimento especial, nós precisamos olhar para a relação de direito material. Se estiver previsto um procedimento especial para aquela relação de direito material, então vai ser usado o procedimento especial. Se não estiver previsto, vai ser utilizado o procedimento comum. E os procedimentos especiais têm duas características básicas. A primeira é o corte cognitivo, ou seja, limitação das matérias que podem ser apreciadas pelo juiz. E a segunda são as técnicas processuais diferenciadas, quer dizer, técnicas processuais, mecanismos processuais que são próprios aos procedimentos especiais. Embora essa distinção tenha se tornado um pouco menos relevante depois da previsão da antecipação de tutela para o procedimento comum. E aqui tem uma questão muito importante a respeito dessas técnicas processuais diferenciadas, que é uma consequência do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, assunto que eu já mencionei, assunto que já foi estudado aqui no canal. Embora, sim, o módulo legal do procedimento comum e dos procedimentos especiais tenha um desenho específico, nada impede que, pelas necessidades da relação de direito material, o juiz empregue técnicas processuais diferenciadas no procedimento comum ou nos procedimentos especiais. Por quê? Porque o objetivo do processo é atender às necessidades do direito material. Então, essas diferenças são um grande ponto de partida, mas nós precisamos ter em mente também, precisamos saber que o juiz não está preso ao módulo legal, nem do procedimento comum e nem dos procedimentos especiais. Ele pode criar, sim, uma técnica processual específica, necessária para aquele caso concreto que ele está tratando, se as necessidades do direito material assim exigirem. Isso é uma consequência do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal,
compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Faça como a Malu, faça como o Mike e ajude aqui na construção do conhecimento em conjunto no direito sem juridiquês. E até a próxima!